Olá, turminha, boa tarde, tudo bom? Segunda-feira, passou o final de semana, todo mundo bem? Todo mundo jóia? Então, mais uma aula de língua portuguesa a gente vai ter hoje, né? Vamos começar a semana hoje, ah, bem gostosa. A gente vai começar estudando um texto sobre fábulas, né? Que é o que a gente está estudando, tá bom? E a professora vai pedir para vocês pegarem o livro, o LIP, né? Na página 46, porque a gente vai começar a leitura de uma fábula. E ela está escrita em forma de poema, em versos e, e estrofes, né? Diferente. Então, eu quero que vocês peguem o livro para acompanhar a leitura, ok? Vamos lá? Então, na página 46, diz assim, fábula em versos. O título número 1, acompanha a leitura do texto, né? A gente já leu o enunciado. Vou aumentar a tela para vocês, para a Pro também, e vou fazer a leitura do texto. O título é O Burrico Cantor. Vamos ver o que fala essa fábula sobre o burrico cantor em forma de versos, né? Vamos lá. Carregado ia o burrico, muito triste com a vida. Para esta vida cansativa, deve haver uma saída. À procura de uma ideia para deixar de trabalhar, ele ouviu um canarinho lá num galho a cantar. Eu já sei como escapar dessa vida atribulada. Vou cantar como canário, para levar vida folgada. Vou fazer como ele faz. Nunca mais serei tão triste. Chega de comer capim ou comer somente alpiste. Desse dia em diante, só alpiste ele comia e sonhava com sucesso. De esperança ele vivia, sem comer como devia. Foi ficando bem magrinho, só comia alpiste e sonho, para imitar o canarinho. Quando achou que estava pronto, preparou-se para cantar, mas, por mais que ele tentasse, conseguia só zurrar. Ah, 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 foi azar desse burrico esforçar-se por cantar, mas seria bem pior se imitasse o passarinho e tentasse voar. E lá vem o palpite. No final dessa história, eu queria perguntar: por que é que um pobre burro também não pode cantar? Por que é que qualquer um, se tentar com insistência, não aprende a cantar e alegrar a audiência? Qualquer um que treinar muito colherá sua vitória. Por isso, eu quero propor outro fim para essa história. O burrico foi treinando e aprendendo afinação. E foi cantando do, ré, mi. Foi compondo uma canção. Logo mais aconteceu na cidade um festival e lhe deram até o prêmio de artista original. Seu sucesso foi tremendo, virou mais que sensação e acabou cantando em rádio e até na televisão. Que canário canta bem, isso todo mundo sabe, mas um burro ser cantor é mais do que novidade. Turminha, agora vocês veem aqui logo embaixo do texto, vocês veem a imagem do autor do texto, que é o Pedro Bandeira, né? E aqui nós vamos ler um textinho, eu já vou fazer umas perguntinhas para vocês sobre esse textinho aqui, ó. Pedro Bandeira nasceu em Santos, São Paulo. Trabalhou como ator, diretor, cenógrafo, jornalista e publicitário, antes de se dedicar integralmente à literatura infantil e juvenil. Hoje é autor de livros infanto-juvenis de maior sucesso no Brasil, escrevendo sobre temas importantes como cidadania, ecologia e comportamento. Pedro Bandeira, A Eleição da Criançada e Outras Histórias de Cidadania, é onde a gente encontra esse texto. Agora eu pergunto para vocês, classe, esse texto aqui é o Pedro Bandeira falando dele mesmo ou é alguém falando sobre Pedro Bandeira? Ah, nós já sabemos, né? É alguém falando sobre ele. Então, é uma biografia. Nós encontramos aqui, então, a biografia do Pedro Bandeira. Agora, nós vamos na página seguinte. E ali na página seguinte, nós vamos ver o exercício 2,
que já pergunta: qual é o título desse poema? Você vai lá no texto, lá em cima, e você vai ver o título lá em cima, em azul, destacado, né? E você vai escrever aqui: O Burrico Cantor. É isso que você encontrou, não foi? Depois o número 3. Do que o burrico estava cansado? Turminha, vamos lá, tem 3 alternativas aqui. De ouvir o canarinho cantar no galho da árvore, de trabalhar, de comer alpiste em todas as refeições. O que vocês acham? Veja lá, no texto, lá na página 46, logo no começo, na segunda estrofe, ele diz assim: à procura de uma ideia para deixar de trabalhar, ele ouviu um canarinho lá num galho a cantar. Se ele estava com a ideia, estava procurando uma ideia de deixar de trabalhar, então, o que estava deixando o burrico cansado? Né? O trabalho, né? Então, você coloca aqui no segundo quadradinho o trabalho. Ele estava cansado de trabalhar e achou ótima a ideia de ver um canarinho lá no galho a cantar. Ele teve uma ideia, né? Número 4. Releia este trecho. Chega de comer capim, vou comer somente alpiste. Ele já partiu para a ideia dele, para pôr em prática, olha lá. Então, você vai lá no texto, aqui, e você vai pintar aqui a palavra capim e aqui a palavra alpiste. Mas você vai pintar bem fraquinho, não pinta forte, porque senão você esconde o que está escrito, ok? Mas você também pode escrever aqui na frente, ó. Aqui, costumava comer capim e passou a comer alpiste, ok? Tudo bem? Agora, a letrinha B. Por que o burrico afirma que somente comerá alpiste? Vamos lá, tem 2 alternativas. Porque ele está enjoado de comer capim? Porque para cantar como canário deve comer o que o canário come? A ideia dele foi comer capim, foi comer alpiste, porque ele queria cantar como canário. Então ele disse: vou parar de comer capim, vou comer alpiste. Então é o segundo quadradinho aqui é a alternativa correta, ok? Número 5. Leia o trecho abaixo. Só comia alpiste e sonho para imitar o canarinho. Turminha, presta atenção. No trecho, o sentido da palavra sonho é: nós temos para esta palavra sonho alguns significados, um diferente do outro. Vamos lá. O primeiro significado de sonho é assim, quando você diz assim: o meu sonho é ir para a Disney, né? Se bem que agora não é hora de sonhar em ir para a Disney, né, classe? Porque agora não pode viajar, tem que ficar em casa. Mas o teu sonho é de ir para a Disney, um dia tudo melhor. E você pode concretizar, porque é um desejo muito grande que você tem de conhecer a Disney. Você aspira o tempo todo por um dia chegar na Disney, né? Então, a palavra sonho tem esse significado de grande desejo, de uma aspiração. Mas também tem um outro significado, que é aquela situação que quando você está dormindo, você vivencia, mesmo dormindo, você passa por uma situação. E quando você acorda, você lembra e fala: eu sonhei. Eu tive um sonho muito alegre, né? Então, é uma situação que acontece durante o sono. O sonho, né? De sonhar, né? É outro significado da palavra sonho. E tem um outro significado da palavra sonho, que é um bolinho frito que você recheia. O recheio pode ser variado. Pode ser de creme de baunilha, pode ser de creme de morango, pode ser de creme de cereja, pode ser de goiabada, pode ser de doce de leite, né? Aí cada um come do recheio que gosta mais. Mas é um bolinho, né? Que gostoso, né? Então, outro significado da palavra sonho, né? Agora, vamos lá. No trecho aqui do texto, quando fala só comia alpiste e sonho para imitar o canarinho. O canarinho não comia bolinho recheado, né? Não comia. Então, esse significado não está adequado para esse trecho. O canarinho também não está falando
só comia alpiste sonho para imitar o canarinho sonha. Dormia e sonhava para o burrico ter também essa vontade, né? Também não está combinando isso, né? Com o sonho de sonhar, né? Mas combina com o significado de que o burrico tinha um desejo grande de imitar o canarinho. Então, é o terceiro quadradinho que nós vamos considerar certo aqui, ok? Depois, o número 6 diz assim: reescreva o texto substituindo sonho por outra palavra sem alterar o sentido. Então, aqui, você tem que substituir a palavra sonho, mas sem alterar o sentido do texto, né? Que está falando de desejo. Então, vamos lá. Só comia alpiste e tendo desejo de imitar o canário, né? É uma sugestão, ok? Eu não usei a palavra sonho, usei a palavra desejo e não saí do significado do sentido do texto, ok? Aí nós vamos para o 7. Escreva uma frase em que a palavra sonho tenha um significado diferente de desejo ou aspiração, né? Então, agora nós não vamos escrever frase pensando nesse desejo grande, que é o significado de sonho. Vamos escrever uma outra ideia. Uma sugestão. Eu gosto de sonho com recheio de doce de leite. Pronto, uma frase. Ou então, hoje tive um sonho muito alegre. É outro significado de sonho e não estamos falando de desejo, né? Nessas duas frases. É uma sugestão. Você pode usar uma outra frase, né? Mas que não perca o sentido. Aí, desafie um colega a ler a frase e identificar o significado que você atribuiu, que você deu à palavra sonho na frase. Agora, não dá para falar com o colega, né, classe? Então, vocês têm que fazer uma brincadeira com a mamãe. Não deixa a mamãe ver você escrever a tua frase. Você escreve a sua frase. Você chama a mamãe para ela ler as suas duas frases ou uma frase e ela vai dizer qual significado que você deu para essa palavra sonho. Vamos ver se ela acerta? Né? Vamos lá, vamos brincar e estudar ao mesmo tempo, né? Depois o número 8. No meio da história, há um trecho em que se emite uma opinião a respeito dela. Observe, vamos lá. Então, você está lendo a história em forma de versos e, de repente, vem assim. E lá vem o palpite. No final dessa história, eu queria perguntar: por que é que um pobre burro também não pode cantar? Por que é que qualquer um, sem se tentar com insistência, não aprende a cantar e alegrar a audiência? Qualquer um que treinar muito colherá sua vitória. Por isso eu quero propor outro fim para a história. Vamos ver a letrinha A, o que pede. Como é chamada essa intromissão no meio da história? Então, a gente vai perceber que aqui, neste momento, existe, nesses versos, um diálogo entre fábulas. Quais fábulas? Uma que nós já estudamos lá na página 42, o burro na pele do leão, né? A fábula conversando com o burrico cantor, né? As duas fábulas conversando. E, conversando, surgiu um palpite. Então, que intromissão? O palpite. Aqui você escreve palpite. Como é chamada essa intromissão no meio da história? Quando você vem lendo e, de repente, vem uma outra ideia, né? Alguém palpitando, né? Dando um palpite, né? É intromissão no meio da história. Então, você escreve que essa parte aqui, ó, esta parte aqui, é que mostra para nós que a intromissão é a palavra palpite. Foi o palpite, o diálogo palpiteiro, né? Letrinha B. O poema O Burrico Cantor dialoga com outra fábula. Que trecho do palpite confirma essa afirmação? Aí você tem duas alternativas e uma é assim: por isso eu quero propor outro fim para essa história. E o segundo quadrinho diz assim: por que é que um pobre burro também não pode cantar? Então, essa pergunta,
por que é que um pobre burro também não pode cantar, esta frase interrogativa é que nos mostra, que confirma que existiu uma intromissão, né? Um diálogo entre as fábulas. Aqui que está confirmando a conversa entre as fábulas, né? Ele fez uma pergunta: por que é que um pobre burro também não pode cantar, né? Então, este quadrinho aqui é o certo, o segundo quadrinho, né? Não é uma pessoa, né, turminha? O personagem é o burro, né? O canarinho, o leão, né? O burro na pele do leão, e depois o burrico, o cantor, é o canarinho, né? Então, são as fábulas dialogando uma com outra, esperando um outro fim para a história, né? Vamos na página 40 e 50 e vamos continuar aqui, olha, no número 9. Releia a fábula O Burro na Pele do Leão. A moral dessa história é a mesma que a do burrico cantor? Então, você pausa o vídeo, vai lá na página 42, lê a fábula O Burro na Pele do Leão, depois volta. O que você vai observar lá? Voltou? Observou? A moral da história lá na página 42? Lá na página 42, a moral da história diz assim: não basta mudar a aparência se a natureza permanece a mesma. E no burrico cantor, a moral da história não dá essa ideia de aparência, né? Não fala nada sobre isso. Você muda a sua aparência, mas isso não é suficiente. Você continua igual. Não tem jeito de mudar, né? Então, no burrico cantor, não é isso que quer dizer. Então, aqui você escreve não, só não, ok? E a número 10 diz assim: que ideia resume melhor a moral da história de O Burrico Cantor? Turminha, tem duas alternativas. Não adianta se dedicar para se tornar algo que não se é. Aqui, né, essa alternativa está falando sobre a moral da história do burro na pele do leão, né? Não adianta você se dedicar, mudar a sua aparência e querer mostrar algo que você não é, né? Então, não adianta. A outra frase: qualquer um que se dedicar muito vai alcançar seu objetivo. Aqui é uma frase que o burrico cantor, lá no palpite, ele fala: qualquer um que treinar muito colherá a sua vitória. Então, a alternativa correta é o segundo quadradinho, né? Que vai falar sobre isso. Aí, aqui, o número 11 diz assim: qual é a diferença entre a moral da história, O Burro na Pele do Leão, e a de O Burrico Cantor? Eu vou ajudá-los aqui a fazer a diferença das duas, da moral da história dos dois textos. Eu vou colocar aqui para vocês a explicação. Aqui. Depois essa folha vai ficar disponibilizada no Teams, tá? Para você ver. Mas aqui, ó, a explicação da diferença. A moral da fábula: O Burro na Pele de Leão dialoga com a fábula O Burrico Cantor. A moral da primeira fábula dá a entender que mudar somente a aparência não é suficiente. Nós já conversamos sobre isso. E que mudanças são quase impossíveis. Você pode disfarçar o cabelo, se pintar, mas você continua sendo igual, a mesma pessoa, né? Quase que impossível. Já na segunda moral, vai acontecer o quê? A ideia é a de que, com muito treino, a mudança é possível, né? Então, a moral diz assim: olha, se esforça, se dedica, que você consegue alcançar o seu objetivo, né? Aqui não está falando em aparência, está falando naquela mudança que você consegue através do seu esforço, né? Da sua dedicação, ok? Então, a diferença é essa, ok, turminha? Então, eu quero desejar para vocês
um bom dia de estudos, né? A folhinha de correção vai ficar disponibilizada para vocês lá no Teams, para vocês corrigirem o textinho. E até amanhã, tá ok? Tudo de bom? Beijinho, turminha!